Nessa edição do Jornal do Univates, Lajeado começa a elaborar novo plano diretor. O consumo de peixe aumenta na Semana Santa. E no esporte, lajadense se prepara para o jogo contra o Esportivo nesse domingo. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 300 manifestantes bloquearam a BR-386 hoje de manhã e à tarde. Eles iniciaram a caminhada no sentido capital interior, na altura dos guinchos Sansão, no bairro Montanha. A principal reivindicação do movimento, que reuniu sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, do Movimento Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, era a reforma da Previdência. Amanhã você confere uma matéria sobre isso na primeira edição do Jornal do Univates. Mais manifestações aconteceram hoje na região. No fim da manhã, integrantes da tribo Caingangue, localizada às margens da BR-386, entre Estrela e Bom Retiro do Sul, bloquearam a rodovia no quilômetro 359. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto se deu na função da falta de merendeira e professores da língua Caingangue e educação infantil na escola indígena, instalada na aldeia. Ainda segundo a PRF, em um primeiro momento ocorreu a liberação do fluxo a cada 30 minutos. Ao meio-dia, a pista foi liberada pelos manifestantes. Lajeado começou nessa semana a construção do plano diretor do município. O objetivo é identificar o que a comunidade espera da cidade para os próximos 20 anos. Empreendedorismo e inovação são os pilares básicos que vão guiar esse estudo ao longo dos próximos 12 meses. Cerca de 80 mil pessoas vivem em Lajeado, uma das cidades polo do Vale do Taquari. E para que o município cresça ainda mais, um plano de desenvolvimento estratégico começou a ser colocado em prática. Durante esse ano, vários momentos vão reunir representantes e moradores para discutir esse projeto baseado em 8 eixos. Economia, educação e cultura, esporte e lazer, saúde, arquitetura, urbanismo, desenvolvimento social e aspectos administrativos e o meio ambiente. Nós teremos um responsável, um servidor público que vai coordenar a busca dessas informações. Nós vamos ter um coordenador local e eu fazendo a coordenação geral. Mas nós teremos teremos dois espaços físicos para a organização. O escritório técnico estará na Univates, no Parque Tecnológico. O plano diretor vai ter uma duração de cerca de 20 anos. A ideia é reunir o interesse da comunidade e as necessidades da cidade. A participação, desejamos que seja efetiva no sentido de estarem presentes nas reuniões comunitárias. E nós vamos trabalhar com a nossa Secretaria de Comunicação Social, assuntos comunitários do município, um calendário de reuniões comunitárias, bairro a bairro, na medida do possível, entidades, clubes de serviço, organizações sociais, a sociedade civil organizada, e ali se colocar esse diagnóstico e também ouvir a sociedade nos seus sonhos. Com a crise instalada no país, existem formas de conseguir recurso para fazer as obras necessárias na cidade, mas é preciso saber chegar lá. Quem chega antes toma água limpa. Já é muito utilizado essa expressão, né? Então você veja bem, que se você busca empreendedorismo e inovação, você consegue muitas vezes montar projetos com nível de detalhamento e de convencimento que você leva a Brasília ou leva ao Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, e você consegue fazer disso uma realidade local. Quer dizer, é saber pedir. A expectativa é até maio finalizar a coleta de dados e ajustar as informações em um mapa da cidade. Lajeado pode esperar desenvolvimento para os próximos anos. 2 palavras fortes do plano, que são as convergências, que é você ter empreendedorismo e inovação. Eu acho que essas 2 palavras vão sintetizar muito do que se pretende para Lajeado daqui para frente. Já tem esta vocação, esse cenário está sendo construído espontaneamente. O que vai se tentar fazer é o poder público, somando todos os atores, organizar uma grande estratégia. O projeto é desenvolvido em parceria com a Univates.
Uma junção que promete deixar Lajeado ainda mais interessante aos olhos de quem vive aqui e visita essa cidade. Que bacana. E as vozes de Ana Caetano e Vitória Falcão vão ocupar o Teatro Univates no dia 26 de maio. O duo Ana Vitória se apresenta às 9 horas da noite com músicas do álbum lançado no ano passado. Os ingressos, que variam de R$ 40 a R$ 100, podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Univates ou pelo sistema de ingressos da instituição. Mais informações pelo telefone do Teatro Univates, 51-3714-7000, ramal 5949, ou pelo e-mail bilheteria@univates.br. E a seguir tem matéria sobre o consumo de peixe na Semana Santa. É em seguida. Voltamos com o segundo bloco. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, NTT, prorrogou o prazo para envio de sugestões sobre as minutas de edital e contrato de concessão de rodovias federais no estado, entre elas a BR-386. O novo período para avaliação do programa de exploração da rodovia termina às 6 horas da tarde do dia 1º de maio. O grupo de trabalho da região se reúne amanhã em Brasília. Além desse encontro, que ocorre na sede da empresa de planejamento e logística responsável pelo projeto de concessões, o grupo de trabalho formado por líderes regionais se reúne no dia 19, também em Brasília, mesma data em que acontece a audiência da Câmara dos Deputados sobre os pedágios aqui em Lajeado. Amanhã você confere uma matéria completa sobre isso. E seguimos falando sobre as rodovias. Em Estrela, o Executivo anunciou a publicação do edital para o asfaltamento de 3.280 metros da rodovia estadual 129, na localidade de Arroio do Ouro. A concorrência, que vai ser aberta no dia 4 de maio, às 4 horas da manhã, na sala de licitações da Prefeitura, vai contratar uma empresa para executar os serviços de pavimentação, drenagem e sinalização da estrada, no trecho entre a rua Júlio de Castilhos e a estrada Distrito de Delfina. O asfaltamento vai ser feito com recursos próprios. O peixe é consumido durante o ano todo, mas a expectativa é de aumento nas vendas para essa Sexta-feira Santa. As peixarias investem em estoque e atendimento. Em Lajeado, tem também a Feira do Peixe Vivo. Os apreciadores de peixe já podem garantir o prato principal da Sexta-feira Santa. Com a proximidade da Quaresma, é possível encontrar nas peixarias os mais variados tipos e valores. A gente trabalha com mais de 20 tipos de peixes e frutos do mar. Então, varia bastante. Temos o salmão chileno, temos o filé de anjo para pratos mais nobres, temos também os tradicionais, filé de traíra, cascudo, merluza. Então, é bem variada a nossa opção de produto. A expectativa para essa época do ano é ter um aumento de 30% nas vendas. A venda nessa época ela aumenta, porém, durante todo o ano o consumo de peixe ele é estável. O peixe é ele tem bastante nutrientes, vitaminas, então faz com que ele seja incluído no cardápio diário do consumidor. Mas para essa época a gente estima um crescimento de 30% nas vendas. Cerca de 20 toneladas de pescado deve ser comercializado em 29 pontos de vendas espalhados por Lajeado. Esse trabalho acontece durante todo o ano. Nós temos os produtores sempre numa sequência de retira o peixe gordo, o peixe pronto, prepara os viveiros, recoloca alevinos e dá continuidade à criação até que esses peixes estejam no tamanho para sua comercialização. 220 piscicultores do Vale do Taquari já se preparam para atender essa demanda. Nós estamos tendo um aumento de eventos de comercialização, de feiras, durante o ano. A gente começou a observar isso de janeiro para cá, num crescente, aumentando as ocorrências de comercialização nos municípios aqui do Vale do Taquari, principalmente. Com tantas opções, a Adriana dá dicas de como preparar o peixe. Bem simples de preparar, então a gente trabalha também com uma linha de temperos para peixe. E o salmão é um peixe super simples, o cascudinho frito, então não é peixes que precisam grande preparo, né? Então qualquer um pode incluir na sua Sexta-feira Santa.
E o Ministério do Trabalho informou hoje que os trabalhadores já podem buscar empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento e oferecer o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia. Segundo o Ministério, a liberação acontece após a Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS, publicar as regras para funcionamento dessas operações. Com isso, bancos e empresas podem firmar convênios que vão permitir que os funcionários tenham acesso a essa linha de crédito. E no próximo bloco tem previsão do tempo, em seguida. Retornamos com o terceiro bloco. A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação realizou uma audiência pública para tratar das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em farmácia. A audiência contribuiu para a produção da nova resolução que define princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação dos estudantes nas áreas mencionadas. Foram registrados 133 presentes e mais de 80 inscritos para sugestões presenciais e enviadas pela internet. O Ministério da Educação divulgou as novas regras do Enem. O documento oficializa as mudanças anunciadas no início de março. A partir desse ano, o Enem não vai mais servir como certificado de conclusão do ensino médio e os resultados da avaliação por escola vão deixar de ser divulgados. A portaria substitui a regra anterior, vigente desde 2010, e o exame agora vai ser voltado principalmente ao acesso ao ensino superior. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Lajeado instalou 2 medidores de luz no Parque dos DIC. Segundo o titular da pasta, Cassiano Jung, a medida é para evitar ligações clandestinas à rede pública de iluminação, que poderia oferecer riscos a quem usa o parque. Os medidores foram instalados, um de cada lado da rua Santos Filho, que corta o parque. Os ambulantes agora podem ligar os equipamentos com mais segurança à rede e cada um ficará responsável por quitar mensalmente o consumo de energia. Agora a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com algumas nuvens e pequena chance de chuva. Porém, ao decorrer do dia, o tempo apresenta gradual melhora, ocorrendo intervalos com sol na região. Em Lajeado, a temperatura fica entre 19 e 28 graus. Em Rio Vado, fica entre 17 e 26. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 28 graus. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem matéria sobre a preparação do lajadense para o jogo de domingo. Já voltamos. Retornamos com o último bloco. Internacionalizar qualifica o ensino ao proporcionar experiências aos estudantes com trabalhos do mundo inteiro. Pensando nisso, a Univates disponibiliza uma nova oportunidade para a comunidade acadêmica, a participação nos eventos da Cátedra Virtual para a Integração Latino-Americana, um grupo formado por 5 universidades do Brasil, Chile, Bolívia e Argentina. Os estudantes interessados em participar podem se inscrever no site univates.br. Falamos agora de esporte e educação. De 21 a 23 de abril, o campus da Univates vai ser palco principal da primeira edição dos Jogos Universitários de Medicina, o JUMED do Rio Grande do Sul. Durante os 3 dias, cerca de 800 estudantes, oriundos do curso de Medicina de 18 instituições de ensino superior do Estado, devem circular pelas dependências da Univates. O evento promove a integração entre as atléticas participantes para a disputa de diversas modalidades esportivas. No final de semana passado, o lajadense perdeu para o Esportivo fora de casa. Como consequência, caiu uma posição na tabela e é quarto com 10 pontos, ainda na zona de classificação para a próxima fase. O próximo compromisso é domingo, justamente contra o Esportivo. Divisão de acesso do Gauchão 2017. Na próxima rodada começam os jogos de volta da competição. O lajadense busca a classificação para a próxima fase e principalmente o acesso à primeira divisão. Tá bem dentro do que a gente imaginava, né? Extremamente competitivo, difícil, não só nossa chave, mas a outra chave também. A gente tem feito bons jogos em casa, teve bons resultados. Fora a gente está tendo um pouco de dificuldade em relação ao resultado. Até a gente tem alguns momentos de bom desempenho, mas o resultado, que é o mais importante, a gente não está conseguindo. A gente está procurando esse equilíbrio ainda dentro da competição, ele é
É uma situação que a gente tem jogado um jogo fora e um jogo dentro de casa, então a gente acaba sempre sendo obrigado a buscar o resultado quando joga nos nossos domínios. Mas importante que a gente tem feito o nosso serviço, tá na zona de classificação, na virada do turno, agora é um momento de definição e eu acredito que a gente pode mais do que a gente fez no primeiro turno. Até agora, o clube venceu somente em casa. Fora da Arena Alviazul, derrotas e apenas um empate. Porque a equipe que quer conquistar o título, conquistar o acesso, tem que conquistar pontos fora de casa também. Então a gente vai procurar fazer o dever de casa e fora também beliscar um ponto ou até mesmo a vitória. O próximo jogo do Lajadense na competição é justamente contra o Esportivo, de quem o time de Lajeado perdeu no último final de semana. A partida é domingo às 4 da tarde na Arena Alviazul. A expectativa é boa, porque a gente tem feito bons jogos dentro de casa, respeitando a equipe adversária, mas a gente vai buscar a vitória, como temos feito no primeiro turno. Então, começando agora o segundo turno, a gente vai buscar a primeira vitória dessa primeira partida do segundo turno dentro de casa. A gente conhecia o adversário, sabia como enfrentar, foi treinado, o que faltou em alguns momentos a gente ter um pouquinho mais de coragem para arriscar. E essa coragem não pode faltar dentro de casa. A virada de turno são jogos de 6 pontos, então a gente perdeu lá, tem a obrigação de conseguir os 3 pontos em casa. A gente respeita porque o adversário está na nossa frente, tem qualidade, tem tradição, está num momento bom. Mas a gente tem que fazer valer o mando para a gente começar já com 3 pontos na virada do turno, aí criar uma perspectiva de o quanto de pontuação a gente precisa para acabar entre os 4. Nesse momento, o Lajadense é quarto, com 13 pontos. E continuamos falando sobre esporte. A direção da LAF anunciou hoje de manhã a contratação do Fixo Mag, que nas últimas temporadas vestiu a camisa do Marreco Futsal do Paraná. O atleta de 28 anos já possui passagens pelo Corinthians, São Paulo e Colégio Londrinense do Paraná. No início dessa temporada esteve acertado com o Jaraguá de Santa Catarina, mas por motivos pessoais não permaneceu e se acertou com a LAF. O jogador desembarca em Lajeado até a próxima quarta-feira. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates, ao 12h15. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã de tarde, às 6h30. Boa noite.